A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa, e que o sangue de Jesus nos cubra, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, amém? Essa semana nós vamos estar abordando como atrair o incrível favor de Deus. Mas a primeira coisa que nós temos que entender, de fato, é o que nós estamos pedindo, o que é o favor de Deus. Nós precisamos pedir algo que nós conhecemos, que nós sabemos, amém? Então nós temos que entender que a primeira coisa é diferenciar a graça do favor. A graça, ela foi conquistada através do sacrifício de Jesus, para a minha vida e para a sua vida. É algo imerecido e que nós recebemos de graça. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço para que nós tenhamos o direito da salvação. Mas também é algo que cada um vai ter que fazer a sua escolha. E como que nós recebemos a graça de Deus? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele veio aqui na terra como um homem, Ele fez um sacrifício por mim e por você, Ele nos reconciliou com o Pai, porque o pecado nos separa de Deus. Mas quando Jesus, Ele fez o sacrifício ali na cruz do madeiro, quando Ele derramou o sangue dele por mim e por você, ali nós tivemos, né? Eu falo tivemos porque, como eu já disse, é uma escolha. Nós temos, na verdade, uma escolha a fazer. E isso tem que ser todos os dias, porque tantas vezes alguns começam bem, mas não terminam bem. E nós precisamos começar e terminar bem. Amém? Nós precisamos da graça de Deus o tempo todo sobre nós, que foi conquistada através de Jesus Cristo, derramando o sangue dele ali na cruz. Amém? Então nós somos salvos pela graça. Mas o favor de Deus, ele é diferente. O favor de Deus, ele não virá sobre nós como vem a graça, que é reconhecer e aceitar Jesus Cristo. Mas o favor de Deus, ele vai vir sobre nós de acordo com a nossa vida aqui na terra. Amém? É uma liberação que Deus coloca sobre as nossas vidas. É algo que nós vamos conquistando de acordo com o nosso caminhar aqui na terra. Amém? Com as nossas ações, enfim. Nós podemos agora entender a diferença da graça e do favor. Então eu posso ter a graça, eu posso, morrer e ser salva, mas eu posso estar aqui e não desfrutar o favor de Deus. Então, por isso que é importante você saber o que é o favor de Deus e buscar o favor do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então, o favor de Deus, ele não é de graça. São coisas diferentes, né? A graça do favor. O favor você busca por meio de quê? De princípios. Então, na sexta-feira, nós vamos dar continuidade a essa palavra e nós vamos falar quais são os princípios, ok? No Salmos 30, no verso 5, diz assim: porque a sua ira dura só 1 minuto, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então aqui nós vemos sobre o favor de Deus. O favor de Deus, ele pode durar a vida inteira? Pode. Mas assim nós precisamos buscar a nossa vida inteira. Porque muitos até conseguem alcançar o favor de Deus, mas alcançou uma porção. Então é algo que é conquistado ao decorrer, ao longo da nossa vida aqui. Amém? Em João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus, falando, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Amém? Então essa abundância é que é conquistada através do favor de Deus e através da nossa caminhada, dos princípios que nós vamos fazendo ao decorrer da nossa vida. Amém? Então a abundância ela só vem através do favor divino. Muitos, como eu já disse, pode ser salvo, mas não desfrutar da abundância aqui. E o Senhor hoje ele está nos trazendo esse alerta que Ele quer que nós tenhamos também essa vida em abundância aqui na terra. Amém? Em Jó 22:28 diz assim: se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos.
Então nós vemos o quê? Que nós vamos fazer planos, projetos, seguindo as orientações do Senhor, amém? E aí nós vamos ser bem-sucedidos. Mas é necessário ter o quê? A luz. E a luz representa aqui o favor de Deus sobre as nossas vidas. Então nós temos que caminhar na luz. Nós precisamos da luz que é o Senhor, que é o favor dele, para a gente alcançar essa vida e essa vida em abundância. A vida em abundância, ela difere também de coisas que nós conquistamos pelo nosso próprio esforço, nosso esforço humano. E sobre o favor de Deus é algo que nós não temos capacidade de ter. Mas Deus, ele libera esse favor e nós vamos alcançar lugares, pessoas, né, condições de acordo com o favor de Deus sobre as nossas vidas. Então essa luz, ela precisa brilhar, amém? Sobre o seu caminho, porque ele significa ter o favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? O favor, ele determina os limites do nosso destino. Amém? Então o Senhor, ele mostra aqui que o nosso destino, a nossa caminhada, ela vai depender também do favor que foi liberado ao decorrer da nossa vida. Amém? Então o nosso destino, ele vai apresentar se nós estamos conquistando esse favor de Deus. Se nós conquistamos uma porção e depois deixamos de buscar e não recebemos outra porção. Então por isso que é conquistado. O Senhor libera um favor e nós continuamos fiel a Ele, caminhando com Ele, ouvindo as orientações, as instruções, nos movendo apenas quando Deus nos manda. Nós não podemos nos mover pela condição do país ou pela posição das pessoas, mas nós nos movemos apenas pela direção do Espírito Santo. Amém? Então aqui o Senhor nos diz que quando o favor determina os limites do nosso destino, como eu já disse, e quando uma palavra profética, ela vem sobre as nossas vidas, ela é liberada sobre as nossas vidas, ela vem também carregando um favor de Deus. Então, por isso que é tão importante quando nós tomamos posse de uma palavra de Deus, de uma palavra profética, porque o favor de Deus, ele pode vir através daquela palavra. Aquela palavra vai destravar aquilo que estava travado sobre a sua vida. Amém? Então ele vai te tirar da curva, porque às vezes você está crescendo e depois para. E você não consegue romper, e você se esforça, e você tenta, faz de tudo, mas não rompe. Porque é necessário uma nova porção do favor de Deus para você passar por essa curva, né? E atingir mais uma vez algo que é sobrenatural, que vem do nosso Senhor. Amém? O homem, aqui Moisés, ele recebeu um favor divino tão extraordinário que conseguiu libertar 2 milhões de pessoas da escravidão do Egito. Então, quando nós vemos ali a passagem de Moisés, nós vemos que se não fosse a mão de Deus, jamais o povo seria liberto. Como que eles iriam conseguir se libertar do faraó, do seu exército que ali estava? Porque eles já viviam ali há 400 anos oprimidos, escravizados. Então eles não conseguiam romper, eles não conseguiam avançar. E ali houve o que? O favor de Deus. E o favor de Deus foi liberado sobre a vida de quem? De Moisés. Amém? Então Deus separou Moisés para aquele tempo, para fazer aquela ação. Mas o favor estava sobre ele, porque quando nós vemos toda a trajetória, aconteceu coisas extraordinárias, sobrenaturais, que só Deus para poder estar fazendo. Amém? Então, ninguém vai se levantar contra um império, um homem, porque na verdade nós vemos Moisés à frente de todas as coisas, né? O faraó ali poderia ter matado, feito qualquer coisa, mas quando há um favor de Deus sobre a vida de alguém, ninguém pode tocar. Amém? Só o Senhor é quem toca, Ele protege, Ele envia tudo que é necessário. Mas Moisés nos ensina o que também? Ele ouvia ao Senhor e ele fazia exatamente aquilo que Deus mandava. Então o favor de Deus, ele está, constituído através de um relacionamento, de uma intimidade, de uma entrega e de uma obediência. Não adianta Deus te dar uma direção e ali você fazer da sua forma. Deus, ele é categórico. Ele manda as instruções e vem assim limpo. Tudo que vem de Deus vem claro. Nós damos o passo sabendo que foi o Senhor quem nos deu.
E aqui nós vemos isso sobre o favor sobre a vida de Moisés ali. Amém? Então, ele rompeu o natural. E só através do sobrenatural para poder acontecer aquilo. E na Bíblia diz que Deus tirou o povo com o braço forte. Nós vemos ali, né, as pragas que foram colocadas sobre o povo do Egito, e era nítido a separação. O povo de Deus, ali eles não eram atingidos pelas pragas. Amém? O Senhor protegia o seu povo. Então, o favor não é apenas uma bênção passageira, mas uma força espiritual que te posiciona onde o esforço humano jamais poderia te colocar. Amém? Deus colocou na vida de Moisés esse favor, inclusive o Senhor também se tornava inimigo daqueles que se levantaram contra Moisés. Então, olha como o favor de Deus também, além de liberar conquistas, ele gera em nós o quê? Uma proteção. Porque quando nós estamos no Senhor, quando nós somos fiéis a Ele, Ele nos protege. E aquele que se levanta contra aqueles que Deus escolheu, eles tornam inimigos, não do homem, mas do próprio Deus. Amém? Então, o favor exige que Deus seja o quê? A nossa fonte. O Senhor sempre tem que ser a nossa fonte. Amém? Nós sempre devemos ser guiados pelo o Espírito Santo, porque Ele habita aqui em nós. E nem sempre Deus vai nos dar o caminho mais fácil, não. É o caminho estreito. Mas ali nós vemos a mão poderosa do Senhor em todo o tempo conosco. Amém? Glória a Deus. Em Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, para viver esse favor de Deus, nós precisamos avançar. A nossa mente tem que crescer, tem que mover pela palavra e não pelas circunstâncias. Amém? Então, quando você tenta fazer tudo na força do seu braço, você consegue até um ponto. Mas o sobrenatural de Deus só vem sobre a vida daqueles que dependem dele, que ama a presença, que ama estar com o Senhor, que ama obedecer à voz dele e que ama muitas vezes fazer coisas que nem nós mesmos entendemos, mas nós sabemos que alegra o coração do Senhor e é por isso que nós fazemos. Amém? O Senhor disse a Josué: seja forte e corajoso. Mas isso não significou que ele não teria que ouvir a voz de Deus. Então o Senhor, ele manda nós sermos fortes, corajosos, ou seja, nos posicionar. Mas nós só vamos avançar, nós só vamos nos mover com a voz de Deus, com as orientações do Senhor. Amém? Então se esforce, mas siga as orientações, porque senão você volta a se esforçar só com o seu braço humano e perde o favor de Deus. O favor de Deus, lembre-se, sempre será através das orientações que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Deus quer que nos esforce sim, né? Mas se nós nos esforçarmos sem a orientação do Senhor, nós vamos cansar. Amém? Então nós não queremos ficar cansados, nós não queremos nos mover pelo nosso próprio braço, mas nós queremos o braço forte do Senhor ali conosco. Amém? Em Êxodo 12:36 diz assim: o Senhor me fez com que o povo encontrasse favor da parte do egípcio, de maneira que lhes davam o que pediram, os despojos, e despojaram os egípcios. Então ali nós voltamos ali em Moisés e vemos que Deus derramou favor sobre o povo. E ali aqueles 400 anos que eles foram escravos, Deus restituiu tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado. Então não se preocupe também quando as pessoas se levantam contra você, quando te roubam, quando difamam, né? Independente do que faz, quando nós estamos guardados pelo Senhor, nós precisamos nos silenciar e aguardar a ação do Senhor. E Ele restitui tudo aquilo que pode ter sido perdido. E na Bíblia nos diz assim, que Deus tira dos ímpios para entregar aos justos. Então tem pessoas trabalhando, conquistando coisas, onde o Senhor vai remover daqueles que são ímpios e vão colocar na vida daqueles que seguem ao Senhor. Amém? Porque vem de forma sobrenatural. Ali os egípcios, eles não queriam pagar nada.
Mas quando o favor de Deus está sobre a vida de alguém, Deus move e faz com que eles venham entregar e entregam ainda de bom grado. Amém? Então, tem pessoas que estão juntando para nos entregar, né? Então, se nós formos olhar também a vida de José, amém? Se nós formos olhar também a vida de José, nós vamos ver ali, José, ele foi vendido como escravo pela própria família, né? Só que nós vemos a trajetória todinha de José, mesmo sendo escravo, o favor de Deus sobre a vida daquele homem. E é extraordinário, é isso que o Senhor nos ensina e que nos faz buscar o favor de Deus. Então, mesmo ali José sendo escravo naquela terra, na terra distante, ele foi fiel a Deus. Em nenhum momento ele largou o Senhor. E é por isso que Deus derramava sobre ele o favor. E onde ele colocava as mãos, ali prosperava. E nós vemos, né, a trajetória ali, ele na casa de Potifar, ele na prisão. Ele fazia tudo em excelência porque ele sabia o Deus que servia. E por enquanto, né, ali Potifar, ele foi agraciado, ele recebeu, né, a riqueza dele multiplicou. Por quê? Porque o favor de Deus estava sobre José. Então tudo, onde Deus nos colocar e o favor dele tiver sobre as nossas vidas, haverá multiplicação. Amém? Ali quando José mais uma vez foi injustiçado, ele foi preso, foi jogado no cárcere, ele também trabalhou e trabalhou em excelência, honrando o nome do Senhor. E é isso que ele nos ensina também nesse dia, para recebermos o favor de Deus. Isso independe do lugar ou da função em que nós estamos fazendo, mas que nós venhamos fazer tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, na sexta-feira nós vamos ver quais são os princípios que nos vai levar a esse favor. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por essa palavra, Pai. Glorificado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome. E somente a ti damos a honra, a glória, o louvor e toda a nossa adoração, Pai. Assim como o Senhor liberou o seu favor sobre a vida desses homens, Senhor, nós clamamos a ti que o Senhor venha liberar sobre as nossas vidas. Mas não só o favor, mas um coração rendido, quebrantado, Pai. Que o Senhor venha liberar sobre nós fome e sede da Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, sermos obedientes à Tua voz, aos Teus comandos. E que assim como o Senhor fez com José, que colocou em lugares difíceis, mas não deixou com que ele se corrompesse, assim nós clamamos a Ti, Senhor. Não permita que nós venhamos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos ficar firmes em teu caminho, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em todo o tempo. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer também um convite para você. Nesse domingo, nós temos o culto profético com o profeta Vinícius Iracete, ali na Igreja Evangélica Jesus para as Nações, localizada na Avenida Aruanã, 120, Barueri, São Paulo. Amém? 9 horas da manhã no domingo. Aguardamos vocês. Deus abençoe.